Professor, eu queria fazer uma pergunta ao professor. Você falou agora há pouco, professor, sobre esta probabilidade de, em havendo um segundo turno, de que tenhamos um acirramento na polarização, né? E aqui eu me lembro que o Fórum de Segurança Pública divulgou um estudo nacional, e nesse estudo o Fórum aponta que 5 milhões de brasileiros alegaram ter sido vítimas de algum tipo de ameaça por conta do seu posicionamento político. E aí eu vou adiante. A Anistia Internacional divulgou ontem também um estudo de violência política, com mais de 40 casos registrados desde setembro em 16 estados brasileiros. A minha pergunta é a seguinte: isso pode, de alguma maneira, repercutir no processo político, esse clima que se vive, essa questão toda que o senhor levanta, inclusive da polarização? Sim, sim. Infelizmente, Ricardo, nós temos vivido um ciclo de mais ódio na política. Vamos fazer aqui uma diferença analítica. A polarização, ela é construída e mediada pelo nosso sistema político, né, por regras que entendem que, né, nós devemos ter grupos políticos disputando as eleições. Inclusive, essa regra de termos um segundo turno é exatamente, né, uma construção de mediação em torno de uma polarização que vai levar à eleição de um determinado candidato ou candidata que tem a maioria dos votos válidos e, portanto, a polarização, né, a díade, né, o embate entre duas candidaturas vem exatamente para essa finalidade. Agora, isso é completamente diferente do ódio. Sim. Quando se tem uma posição que um determinado grupo deve prevalecer sobre o outro a partir do extermínio da posição, do extermínio das pessoas, né, do extermínio das ideias, valores. Então, esse recurso à negação da pluralidade, que descamba para a violência política, seja ela verbal, física, né, tudo isso, de fato, corrói a democracia. Então, o que a gente tem vivido no Brasil, sobretudo nos últimos anos, é um aumento da violência diante de uma posição de que o outro não tem direito a exercer a sua posição, as suas ideias, valores, né? Isso é muito difícil do ponto de vista de construir uma democracia. A gente falava, no início da Central das Eleições, do papel do legislativo, né? O sistema proporcional, já vejo aqui meu querido amigo Jaime Barreiros, o sistema proporcional, ele tem como uma das vantagens a perspectiva, né, de que a gente consegue ter as minorias tendo voz e voto, e minorias ideológicas, né, que são importantes. Vamos pensar aqui, por exemplo, num partido que ficou muito famoso no mundo, um debate ideológico que ganhou muita proporção nas últimas décadas, que são os ambientalistas, né? Os partidos verdes na Europa, e depois tivemos a fundação de um partido verde no Brasil. Hoje já temos vários partidos que aderem à causa ambientalista. Mas o Partido Verde, quando nasce, ele nasce pequeno, né? Ele nasce com pouco espaço nos parlamentos. Então, é interessante a gente perceber que várias agendas de interesse, valores da sociedade, elas conseguem inclusive ser defendidas, né, do ponto de vista dessa pluralidade, e que durante muito tempo foram muito divergentes, né? Então é interessante que a gente perceba que o que está acontecendo, Ricardo, é exatamente o aumento da violência através do ódio e de uma perspectiva de silenciamento do outro. E isso é muito violento. E eu vejo que essa campanha, a gente já teve, apesar desses casos, né, eu entendo que a gente, do ponto de vista mais amplo, a gente teve uma eleição mais morna, né, assim, uma eleição que não foi como a de 2018. Em 2018 a gente estava brigando no WhatsApp, né, famílias brigando, círculos de sociabilidade, né, pequenos círculos tendo divergências assim, muito fortes e que descambavam para inimizade, para situações mais radicais. Eu vejo que isso diminuiu, né, de um olhar mais qualitativo para esse ano, e penso que num eventual segundo turno, novamente essa polarização vai precisar ser testada, e principalmente do ponto de vista, né, do ódio na política.